fique tranquilo, isso aqui não vai mudar de uma noite pro dia. A gente não vai amanhecer ali em 2026 e de repente mudou tudo e não vale mais o dólar, não vale o real. O real até pode ser que aconteça, porque o real já não vale muita coisa mesmo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Você está aqui no nosso canal de tradição na UVP Capital e no seu programa aqui Conexão Capital. E a gente já vem com aquela notícia marota que é China sendo China, tá querendo fazer ali uma reinversão, tá com aquele olhar ali bonitinho de flerte com ouro, enquanto a galera tá esquecendo o ouro ou tá olhando o ouro ali meio como um ativo de especulação e ao mesmo tempo ali de crescimento nesse momento agora de diversidade. A China tem outros planos, tá olhando ali para os Estados Unidos e tá falando, tio Sam parece que não é tão forte como era antes, a gente tem aí uma oportunidade de quebrar aquela confiança que o mercado tinha no dólar e talvez a gente trazer uma nova paridade aí do ouro, só que agora com a moeda chinesa, que é o yuan. Mas você já sabe, se você é uma UVP lover raiz, você já deixou aquele like, já está inscrito no nosso canal e já está compartilhando pro Lucão ainda ganhar a aposta ali que a gente vai bater a inscrição de 100 mil, porque eu tô triste. Luizão já perdeu a aposta, eu ainda tô no jogo ali que tá novembro, mas eu quero que o Lucão ganhe, que o Lucão tem que ganhar. Ele falou que quer bater aí os 100 mil, mas precisamos contar aí com a boa vontade de vocês de manda lá para aquele grupo, fala, pô, tem um cara ali que fala um pouquinho de programa internacional, tem o Matheus, tem o nosso Leonardo DiCaprio, tem ali o nosso querido Godoy e tem inúmeros programas ali voltado para o nosso principal programa, que é o Lucros Líquidos. Então, estamos esperando aí vocês. Então, vamos direto aqui no que está acontecendo hoje, nesse exato momento, que já vem acontecendo, tá? Agora que isso aqui está se tornando um pouquinho mais descaradamente, porque você já sabe, a China ela não tem muito mais vergonha na cara, o que ela está fazendo hoje, ela já perdeu aquela vergonha porque ela se tornou ali um monstrão no bom sentido. É um país ali colossal, tanto em quantidade de pessoas como em recurso disponível ali para fazer a sua gestão, e a China vem executando ali um plano sem precedente, que é aumentando a sua reserva de ouro para fortalecer a sua respectiva moeda, que é o yuan. E isso é, sem dúvida nenhuma, fazer ali uma estrutura financeira para talvez combater o dólar. Isso aqui é um plano mais audacioso, mas a gente não pode deixar de olhar para essa realidade e constatar que isso aqui é um plano em execução e que pode, sem dúvida nenhuma, acreditar que pode ser tornar real. É claro, vai ser num longo prazo, não vai ser logo de curto prazo, não vai ser 1, 2, 5 anos. Isso aqui é papo para mais de 5 anos, 10, talvez 20 anos para isso aqui acontecer. A gente está hoje num ambiente que a gente tem uma certa desconfiança com a principal moeda do mercado. Qual que é a principal moeda, Manuel? O dólar. O dólar é a principal moeda e vai continuar sendo por alguns par de anos aí. Só que você já sabe, o dólar está enfraquecido. É só você olhar o famoso índice DXY que faz ali a comparação da moeda dólar em relação a outras cestas de moeda, com moedas tão perenes quanto o dólar, como a libra, como o franco, como o ien, a moeda japonesa, como o euro. Você vê que está tendo ali uma desvalorização expressiva nesse ano de 2025. Então a gente tem uma certa falta de credibilidade no sistema financeiro americano como um todo, que é o possível calote, é o possível problema ali com déficit, o endividamento recorde, bateu 38 trilhões de dólar recentemente, agora em outubro. Então isso vai alavancando de forma exponencial, e teve uma questão muito séria que aconteceu ali em 2022, que foi a Rússia invadiu a Ucrânia, então teve todo aquele problema, toda essa questão aí geopolítica barra ali, questão envolvendo essas duas nações, e a Rússia tinha uma grande proporção de recurso através de títulos públicos americanos, ou seja, tinha ali uma grande reserva, cerca de 300 bilhões de dólares em títulos americanos. A partir do momento que ela começou a falar, Ucrânia, eu gosto de você, mas eu quero que você seja Rússia novamente, o tio Sam falou, aqui não, na Europa quem manda ainda sou eu. Depois ali de 1945, os Estados Unidos têm esse desejo e quer se tornar ainda esse protetor ali da Europa, e falou, aqui você não vai meter o seu pezinho não, eu vou confiscar tudo que você tinha aqui de recurso em títulos públicos americanos. Então as pessoas começaram a ficar com o pé atrás. Opa, em um momento específico, com apertar de um botão, congelou todos os ativos russos ali que tinha em ativos americanos através dos títulos públicos. Isso aqui acendeu aquele alerta. É claro, não acendeu de imediato, mas grandes nações como Índia e principalmente a China começou a falar, ixi,
eu sou um dos maiores financiadores da dívida pública americana. Eu estou confiando boa parte aqui do meu recurso em títulos públicos americanos. E se em determinado momento eu tiver um problema com os Estados Unidos, ou então os Estados Unidos mudar de gestão e começar a olhar para mim com uma outra forma, eu tenho um risco sistêmico aqui. Pode acontecer daquela reserva que eu tenho não ser mais oficialmente minha. E foi isso que aconteceu ali com a Rússia. Então todos os outros países começaram a olhar para aquelas reservas que eles tinham ali em títulos públicos e falou: essa reserva oficialmente ela não é minha, porque a qualquer momento pode virar, que quem é o detentor mesmo é os Estados Unidos, e ele pode confiscar ali junto com o Ocidente de forma coordenada. E foi isso que aconteceu e começou a despertar essa questão aí na China. E com essas recentes tensões econômicas que teve ali entre China e Estados Unidos, que aconteceu lá em 2016 com o primeiro mandato do Donald Trump e agora vindo para 2025 com esse segundo mandato do Donald Trump, a gente tem aí um novo cenário. E a China já começou esse processo aí de aceleração em fortalecer as suas reservas em ouro, cerca aí de 3.000 a 5.000 toneladas de ouro, conforme aí algumas fontes, tanto da Bloomberg, do JP Morgan e também do World Gold Council, que é ali uma instituição que é voltada aí para essa metrificação aí de reserva de ouro. É claro, não é só o Banco Central chinês que tem essa quantidade, aqui está sendo considerado outras instituições, como bancos estatais e fundos soberanos aí com ligação a Pequim. Então essa conjuntura ou esse somatório de instituições aqui tem aí uma estimativa entre 3.000 a 5.000 toneladas de ouro, que é uma quantidade bem significante. E pasmem, que isso aqui não está sendo feito em silêncio. A China não está indo ali e falando: opa, compra aqui o ouro para mim, ó, na maciota, sem ninguém descobrir. Não, sabe o que está acontecendo, meu amigo Lucão? A China está falando: eu tô comprando o ouro e não vou parar de comprar, e eu tô com um receio dos Estados Unidos, não tô sentindo tanto confiança. Então, a China quer reduzir essa dependência aí do dólar. Mas é claro, não vai eliminar completamente, mas você conseguir reduzir é sempre bem-vindo, principalmente nesse momento aí de baixa confiança que a gente tem. E um dos fatores também que isso está mudando para o ouro é que algumas décadas atrás a gente via sempre o ouro dentro de uma camada aí de negociação dentro da economia no nível 3. O que isso significa, Manuel, que o ouro é classificado como nível 3 para boa parte ali dos bancos e para os bancos centrais? É que ele não poderia contar com aquele ativo com 100% do valor que ele tem em ouro como passível de ser integralizado dentro dos respectivos sistemas financeiros desses países ou dos respectivos bancos e também ali dos bancos centrais. Só poderia contabilizar 50%. Só que agora, em 2025, isso mudou. A classificação do ouro deixou de ser ali de Tier 3, de nível 3, para um nível 1, sendo ali um nível ali de maior grau ali de liquidez e também de respaldo dentro da economia. O que isso quer dizer? Quer dizer que vale ali uma moeda fiduciária e títulos públicos ali, como é hoje o dólar e como é os títulos públicos dos Estados Unidos. Então, toda a parte de reserva que você tem em ouro, 100%, você pode considerar isso dentro dos seus respectivos balanços. Então, isso é o que está acontecendo com os bancos centrais, que estão aumentando essa quantidade aqui, que não é só um caso da China, a gente vê Índia fazendo isso, Polônia ali, um país de um pouco menos de expressão em relação a esses outros dois grandes asiáticos, mas também temos ali a Turquia, a Rússia também, lá atrás teve um movimento muito parecido também de aumento aí de reserva. Então isso aqui acaba gerando aqui um grande fortalecimento para o ouro. E o próximo passo talvez para o ouro seria ele chegar ali no nível de alta qualidade barra liquidez em relação aos ativos, que aí ele poderia começar a ser utilizado como um ativo passivo ali de garantia para operações colateralizadas, que aí vai ser para empréstimo, para financiar em estruturas, para financiar ali os próprios empréstimos, para ser alocado ali em alguns projetos de infraestrutura. E isso é um grande dos avanços e que a China, de forma sagaz, está fazendo e está conseguindo fazer essa implementação, que é através ali do corredor do ouro, que é o Gold Corridor. O que isso aqui quer dizer? Imagina você, nós aqui como somos países emergentes, como Brasil, África do Sul, Índia, Rússia, somos países ali que estamos até mesmo dentro de um mesmo bloco econômico, que é o BRICS. Imagina que esses países falam: pô, beleza, China, vou agora considerar até as minhas reservas de ouro junto com você, mas quem me garante que você não vai fazer a mesma coisa que os Estados Unidos em um determinado momento confiscar, ou até mesmo garantir que aquela reserva que eu tenho é uma reserva verdadeira, que tem um certo nível de pureza, que tudo se trata de ouro, você tem que fazer essa validação de pureza, da quantidade, do peso exato ali que você tem. Quem garante que isso aqui será realmente real? Visto que a China tem até um problema de transparência aí com o restante do mundo, visto que não tem ali uma veracidade se todas as informações que elas divulgam para
as pessoas que estão fora ali de Pequim se realmente é verdadeiro. Então, eles começaram a implementar algo parecido, que é, você vai ter alguns cofres ali para estar fazendo o depósito, e esses cofres vão ser validados por outras instituições internacionais. Então, pode ser ali para uma instituição brasileira, para uma instituição indiana, para uma instituição russa, para uma instituição da África do Sul, conforme ali as instituições que forem concedendo esse direito aí de deixar a sua reserva dentro aí desses corredores de ouro, desses cofres de ouro ali na China, e que vai estar vinculado ali à Bolsa de Xangai, que é hoje aí a bolsa que é utilizada ali para as operações ali dentro do grande país asiático. Então, é como se você tivesse ali um sistema parecido, tá? Análogo. Isso aqui é só para facilitar ali o entendimento. É como se fosse uma blockchain física, que você tem vários outros custodiantes ou outros players ali que fazem a validação. Não é somente o governo chinês ou somente instituições ligadas ao governo chinês que vai conseguir aí fazer essa validação. Então você consegue aqui ter um fortalecimento, e esses países podem utilizar o yuan, que é a moeda chinesa ali, para converter em suas reservas diretamente ali vinculada ao ouro físico nesses cofres de ouro que a China tem. Como que isso aqui funciona na prática? Vamos utilizar aqui um país africano, um continente que está em franca expansão. Você tem ali um certo país que tem uma certa reserva de ouro, só que ainda tem uma certa deficiência em infraestrutura e que precisa de um certo investimento financeiro para alavancar ali suas operações, ou seja, fazer um investimento massivo. Só que só através de ouro não é possível. Então ele pega a sua reserva, coloca lá nesse cofre de ouro na China, e através desse laço ele ganha ali um empréstimo yuan com lastro nesse ouro físico. Então vai ter ali uma garantia real. Você começa a fazer esse desenvolvimento e tendo ali a chancela do BRICS, que é através ali do Banco de Desenvolvimento do BRICS, para emprestar esse recurso para esse país africano que precisa ali fazer um investimento interno dentro da infraestrutura. Então, de forma dinâmica e bem prática, que é mais ou menos essa é o esquema que está sendo utilizado. É claro, tem outros níveis de complexidade aqui, mas para essa questão da temática aqui do vídeo, a gente já consegue avançar nessa questão. Mas eu sei que você é um AUVP lover raiz, você é um cara que gosta muito de conhecimento, tanto internacional como nacional, e quer sempre aprofundar. Aí você já sabe, se você quer aprofundar, quer sair do básico, quer sair dessa maravilhosa conteúdo que a gente já tem aqui, tanto na UVP Capital como no Investidor Sardinha, que é algo ali mais difundido, muito mais aprofundado, vem para a UVP Escola, que é aqui a maior escola de investimento do Brasil. Já tem uma turma agora, já começando agora no finalzinho desse mês agora de outubro. Então é um momento certo para você entender tanto de investimentos nacionais como investimentos internacionais, investimentos alternativos, parte de criptoativo, se vai dar saída fiscal, se vai querer fazer um investimento 100% internacional. A gente também tem um módulo lá dentro da UVP Escola, mas você só consegue se você estiver aqui dentro do nosso ecossistema. E se você já tem aquele nível de conhecimento, só que você quer saber só de tranquilidade ou quer ter uma segunda opinião, aí é com a UVP Consultoria. A gente reduziu agora a nossa barreira de entrada aqui, que é para patrimônios acima de 300 mil, a gente já está conseguindo atender. Há sinais que talvez a gente vai reduzir mais ainda, mas não conta não pro papai Raul que eu falei isso, mas há sinais que isso aí pode acontecer, beleza? E voltando aqui para o nosso tema, por que que esse tema ele é tão importante e por que que ele preocupa? É porque o outro grandão, o que manda na festa inteira desde 1945, o nosso querido tio Sam, os Estados Unidos, falou: epa, a China está fazendo isso, ela está aumentando sua reserva de ouro. Então quem tiver ouro físico vai começar a mandar de novo no mundo? Será que vai ter uma vantagem nessa reorganização aí do sistema financeiro, em novas moedas ali concorrentes? Isso não é bom, porque a principal moeda que a gente tem hoje em negociação é o dólar. E eu não aumentei muito as minhas reservas de ouro. O que que eu faço? Primeiro passo, eu retiro as minhas reservas que estavam ali vinculadas a Londres, ali na Inglaterra, um grande parceiro. Isso aqui aparentemente é só um movimento estratégico de segurança, mas isso aqui por trás quer dizer que os Estados Unidos estão começando a entesourar mesmo o seu ouro e ficar sobre a sua tutela fisicamente, para prever um possível dança das cadeiras ou um movimento ali audacioso da China no tabuleiro ali de xadrez. Se isso acontecer, os Estados Unidos estão começando a voltar ali a ter a sua reserva de ouro dentro ali fisicamente dos Estados Unidos. É isso que está acontecendo. Porque a China está construindo uma vantagem rapidamente com relação a esse quesito de ter reserva de ouro e ter ali uma robustez para o seu próprio sistema financeiro. E os Estados Unidos, na contramão, não está aumentando nessa mesma proporção. Ele está meio que estagnado ali desde o fim do acordo de Bretton Woods ali em 1971, quando a gente teve ali o fim do pareamento
pareamento do dólar-ouro, e isso aqui é um problema. E aí os Estados Unidos falam, pô, pá, não vou deixar isso acontecer não, eu vou começar aqui a olhar com outros olhos. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem aí entre bancos e fundos que eles mantêm ali as suas reservas por volta de 20% do capital. Se a gente tiver um aumento aí para 30%, como alguns especialistas estão falando que isso pode acontecer, a gente teria aí um movimento ou uma procura por ouro de cerca de 2 trilhões. Só que o ouro, ele não pode ser impresso pela impressora do tio Sam ou por qualquer outra impressora. Até onde eu conheço, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, eu desconheço. A natureza falou, isso aqui não pode ser replicado não. Então se a gente tem isso aqui e como a oferta é limitada e a demanda está começando a ser cada vez maior, aqui a gente tem aquela velha oferta-demanda, aquela lei que nunca muda, o nosso famoso trade-off aqui. E isso pode mudar de forma exponencial com as taxas de juros globais, pode mudar aí com o valor das moedas nacionais das respectivas nações e alguns papéis alternativos ou ativos alternativos como o Bitcoin. Isso aqui também pode influenciar, visto que o ouro e o Bitcoin têm um papel talvez similar. Eu não gosto de usar similar, mas vamos dizer que no momento que o Bitcoin está sendo construído a sua história, ele está sendo construído para ser talvez um ouro digital daqui 50, 100 anos. Essa é o que está sendo estruturado aqui por trás. Então a gente vê hoje o ouro e Bitcoin com essa similaridade, então a gente pode ver aí um certo reflexo desse movimento do ouro sendo replicado também no Bitcoin, visto ali que ele também não pode ser expandida a sua oferta de forma infinita, visto que ele é finito ali a sua quantidade, aproximadamente ali em 21 milhões de unidades, perfeito? Então, enquanto a China está confiando fisicamente ali a paridade do seu sistema financeiro no ouro, os Estados Unidos, por outro lado, através de algumas estratégias do atual governante, o Donald Trump, está confiando mais num setor ali voltado para moedas digitais, como os stablecoins e até mesmo o Bitcoin. O Donald Trump, junto com outros assessores dentro da sua equipe econômica, já falou diretamente aí que vê o mundo de criptoativos aí com bons olhos. Então a gente vê duas ideologias aqui um pouco diferentes, tanto a China indo para o mundo físico e os Estados Unidos para o mundo digital ali. Então a gente vê ali um pouco de antagonismo entre os dois, mas que no final das contas estão indo ali para o mesmo caminho, que é essa quebra de confiança e tentando trazer ali um segundo aspecto para conseguir contornar. Então a gente vê aí duas visões totalmente diferentes. O que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Fique tranquilo, isso aqui não vai mudar de uma noite para o dia. A gente não vai amanhecer ali em 2026 e de repente mudou tudo e não vale mais o dólar, não vale o real. O real até pode ser que aconteça, porque o real já não vale muita coisa mesmo, mas isso aqui não vai mudar muito. Isso aqui vai levar um certo tempo, de 5 a 20 anos pelo menos, para isso aqui ser concretizado. Vai depender dos avanços que a gente tem aí, mas o rumo está claro. O que eu quero trazer aqui para vocês como reflexão é que a China está construindo ali uma infraestrutura e hoje ela está fazendo essa infraestrutura de forma bem alardiosa, ela não está escondendo para ninguém, ela está deixando claro que ela não confia mais no dólar, que ela está aumentando a reserva e que ela está preparando e que talvez ela pode ser uma alternativa para a falta de confiança que a gente tem aí no dólar atualmente. E o mundo, de forma geral, está se reorganizando. Você pode ver aí os acordos que estão acontecendo entre vários governos, os governos estão fazendo ali meio que agora uma economia mais voltada para internamente do que naquele movimento expansionista do globalismo ou do desenvolvimento mais global. Então tá todo mundo ali indo mais para o protecionismo, então isso está acontecendo, então tá tendo ali uma quebra de confiança. Então o que a gente vê aqui não é somente um aspecto econômico, isso aqui pode ser um aspecto também civilizacional, e eu acredito que isso aqui realmente vai acontecer. Só que como tudo que acontece na história, isso aqui leva um certo tempo para se desdobrar, e a gente vê aqui como uma alternativa de redefinir o que a gente entende como dinheiro, porque hoje o dinheiro está um pouco em falta de credibilidade. Se é que a gente pode utilizar aqui uma palavra para definir de forma melhor, é que o dinheiro não tem mais credibilidade como ele tinha, por exemplo, há 70, 80 anos atrás. Ele está passando por essa crise de confiança, aquela crise da meia-idade que existe dos homens, é o que está acontecendo hoje com o sistema aí financeiro. Então, para você, um investidor e um cidadão, de forma geral, o que eu quero trazer aqui para vocês é que você precisa entender o que está acontecendo, o que está acontecendo de forma fundamental e como esse movimento aqui pode atrair mudanças no seu portfólio de investimento. É basicamente na confiança. E
tudo gira em torno da confiança. Então você precisa estar atrelado a esses fatores. Isso aqui acaba gerando ali esses fatores de mudança dentro do portfólio. Não quer dizer que você vai ter que vender ou comprar determinado ativo. É só que você precisa entender em qual cenário global agora que você está. Perfeito? Espero ter ajudado com esse vídeo aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí pela confiança e conte aqui conosco na Conexão Capital e na UVP Capital. Fui!